Bom dia, essa é uma entrevista do portal Momento MT com a vereadora Kalinka Meireles, de Rondonópolis, reeleita. Bom dia, vereadora. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão acompanhando a entrevista aí no Portal Momento MT. É uma grande honra estar fazendo parte hoje aí do portal. Vereadora, você foi reeleita com 2.584 votos. Como é que você interpreta a representatividade em relação ao apoio da população? Eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Eu sempre falo que a reeleição ela é mais difícil do que a eleição, porque ela significa uma nota, né? Como se estivesse na escola, você passou de ano e a gente te aprovou. Então, isso é muito importante, né, para a vida pública, para a vida política, né, essa aprovação popular. Eu vim de 826 votos, né, praticamente a gente triplicou a votação, então isso é muito bom, é um resultado muito positivo, que faz a gente aumentar a responsabilidade ainda de dar um resultado melhor ainda para a população, né, e também mostra a importância da representatividade feminina. Hoje eu vejo que muitas mulheres, elas ou saíram candidatas, né, ou elas se interessaram mais pela política e apoiaram mulheres também entrar na política. Então, eu sinto que o meu voto, dentre esses 2.584 votos, tem muitos votos femininos, isso é muito bacana, né? E aí a gente também tem que dar um resultado também bem positivo para as mulheres que confiaram no nosso trabalho e para a sociedade de uma forma geral. Como foi o seu trabalho em relação a políticas voltadas para as mulheres na sua primeira gestão, nos primeiros Então, na 4 anos? então, a gente implantou na Câmara Municipal a Procuradoria da Mulher e da Família, que é uma procuradoria, né, que tem o principal viés, está atendendo as mulheres vítimas de violência, de vulnerabilidade social, atendendo os casos que chegam para a gente de denúncia de pedofilia, né, de abuso sexual infantil. Então, a gente fez parcerias importantes, né, conseguimos implantar já no segundo ano, né, no segundo ano do mandato, no terceiro ano, na realidade, né, na segunda mesa, né, e no primeiro ano a gente fez muitas fiscalizações, projetos de leis que são voltados também para as mulheres, como, por exemplo, o projeto Tem Saída, onde a gente fez parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e outras secretarias também com o Sistema S, enfim, para a gente poder fazer encaminhamentos de mulheres para o mercado de trabalho, porque a gente entende que muitas vezes as mulheres têm essa dificuldade da reinserção no mercado de trabalho, de qualificação profissional, né? Então, isso foi bastante importante, né, para as mulheres que entraram em contato com a gente, e tantas coisas, tem tantas fiscalizações também, né, que é o principal papel hoje do vereador, na minha opinião, onde nós fomos em PSFs, né, buscar as demandas que precisavam ser atendidas, fomos nas escolas, porque cobramos as creches em período integral, né, da gestão, porque a gente sabe que muitas mulheres, ainda mais nessas cidades de transição, que nem Rondonópolis, que muita gente vem de fora para cá, então vem para poder trabalhar e não tem familiar, às vezes para deixar um filho, enfim, né, não conta com esse apoio, né, com essa rede de apoio. Então a gente entendendo isso, fizemos essas cobranças, né, e algumas unidades estão sendo abertas, fizemos isso também de cobrança, pedindo esse apoio para o atual prefeito, né, que vai assumir, né, para o prefeito que vai assumir, ainda de dar continuidade às creches em período integral, né, foram implantadas esse ano algumas unidades, né, e ao longo do próximo mandato ele se comprometeu, já até o final do mandato, estar com todas as creches em período integral também, e a gente vai também estar fazendo essas cobranças, e buscando parcerias, a gente entende que o poder público ele tem uma grande importância, inclusive de mediação, né, e também de provocação, né, dessas políticas públicas, porque a gente pode fazer também as parcerias público-privadas, então tem muitas coisas bacanas que a gente ainda pode fazer e que a gente vem fazendo e enxergando ao longo do mandato, né. Eu tenho uma aproximação muito grande com a educação, então muitos professores falando em relação, né, à inclusão, aos projetos de Libras, aos projetos também das crianças que têm autismo, a gente tem feito cobranças, buscado emendas, né, para poder fazer essas parcerias, para que esses pais, né, consigam ter esse apoiamento através das políticas públicas, e o vereador, ele consegue sentir isso muito próximo da população, porque às vezes a gente está na rua, no mercado, e a população vem e vai nos passando. Eu tenho um trabalho muito grande com as redes sociais, muita gente nos passa as coisas no Instagram, no WhatsApp, né, que a gente tem um gabinete virtual também, então vão chegando para a gente as demandas e a gente vai buscando essa proximidade com a população e fazendo os encaminhamentos. Vereadora, como é que você observa a direita e o PL aí em Rondonópolis, considerando, as eleições recentes? Eu entendo que a população deu uma resposta muito grande,
né, que nós temos essa representatividade e que a população enxerga que somos um partido que tem essa credibilidade, essa confiança, justamente por conta dos valores que são defendidos, que são os valores da família, né, uma sociedade que busca políticas públicas voltadas para as famílias mais conservadoras. Nós estamos aqui não para fazer acepção de pessoas, mas nós estamos aqui para democraticamente representar, né, o que a maioria da população deseja. E eu tenho visto que essa não foi uma resposta só de Rondonópolis, foi uma resposta do estado de Mato Grosso, onde as principais cidades, né, estão sendo lideradas por prefeitos do PL, e onde aqui nós tivemos 4 vereadores do PL que foram muito bem votados, inclusive em primeiro e segundo lugar 2 mulheres, né, e essas 2 mulheres com uma votação expressiva, né, e também outros vereadores que vieram, mais 2, também com uma votação muito grande. Então, eu entendo que a população quer políticas públicas mais voltadas para as famílias, para os valores cristãos, né, e isso a gente vai representar essas famílias na Câmara Municipal e na Prefeitura de Rondonópolis. Então, é uma resposta a nível de Mato Grosso, a nível de Brasil, que o brasileiro está inclinado às políticas públicas de direita. Vereadora, chegou na imprensa que, diante das articulações dos bastidores, né, há a possibilidade do seu nome como um consenso na presidência da Câmara Municipal de Rondonópolis. Como é que você avalia essa proposta? Eu avalio com uma grande responsabilidade, sem vaidades, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é no bem coletivo, né? E a Câmara, ela precisa, né, realmente de algumas políticas de reforço, alguns trabalhos que precisam ser prestados para a sociedade. E eu sempre busquei ter um entendimento, um consenso entre os pares. Tenho posicionamentos que são muito claros e muito firmes, e os nossos pares entendem isso, mas também sempre busco o diálogo, a conversa, né? Tentar agregar as pessoas, tentar ouvir sempre os dois lados. Como jornalista, a gente sempre faz isso, né? Tentar ouvir todos os lados para chegar num consenso, né? Porque não existe uma verdade só, existem vários posicionamentos e a gente vai ter que respeitar esses posicionamentos. Então, eu entendo que os vereadores veem o meu nome como uma pessoa que sempre consegue fazer essa mediação, né? Sem, como posso dizer, sem vaidades, né? Então, a gente está aí à disposição para poder servir a população de Rondonópolis e buscando entendimento do que é melhor para a cidade. Né? Se for melhor o nosso nome, a gente está à disposição. Se for outro colega, a gente também está à disposição, né, para a gente conseguir, sem vaidades, né, estar levando um legislativo bem forte para a população de Rondonópolis. Eu tenho muitas ideias que a gente pode colocar na Câmara Municipal, mas independente de ser a presidente ou não, quem for o presidente, a gente vai estar ali também auxiliando. Vereadora, quais foram os principais desafios que você encontrou nesses 4 anos da primeira, né? E agora reeleita, como é que você pretende superá-los? Na realidade, quando nós assumimos, havia uma decisão judicial pela prestação de concurso, então nós não conseguimos colocar os nossos assessores, né? Então isso é muito difícil, porque nós estamos falando de uma cidade que tem 245 mil habitantes, são demandas enormes, né? A gente sabe que na Câmara existem as comissões, né? Eu participei dos 2 primeiros anos da Comissão de Educação, né? Então, são separadas as próprias fiscalizações, né? As comissões ajudam muito nisso. Então, cada vereador acaba assumindo meio que uma área para a gente conseguir ter o êxito no processo, né, de fiscalização. Só que nós ficamos 10 meses sem assessor. Então, eu para poder ter essa ajuda, eu acabei pagando meus assessores do bolso. Então, ficamos aí, nesse período, ainda não ganhando o nosso prefeito, que nós apoiamos na oposição. Então, foi muito difícil esse começo de você conseguir entender todo o processo legislativo, você conseguir colocar o grupo que te apoiou para trabalhar junto com a gente. Eu não tive muitas pessoas, então não tive esse problema, né, de ter que agregar muitas pessoas na ajuda desse projeto. Vou sair aqui dentro do carro rapidinho, essa ajuda do projeto. Porém, eu tive essa dificuldade nisso, de entender o projeto, a parte legislativa, agregar as pessoas para nos ajudar, porque imagina, você não tem uma pessoa para levar um ofício para você. Então foi bastante complicado para a gente esse início, né? Mas depois a gente conseguiu perceber, fomos por alguns viés,
conversando muito com a população, fazendo muito trabalho de proximidade para entender o que a população queria para poder levar. E eu entendi que naquele momento, o que a população, e a gente veio de uma pós também pandemia, né, bem o finalzinho da pandemia, então pegou tudo isso, né, e aí eu tive posicionamentos muito duros ali dentro da Câmara, porque eu entendi que no momento pós-pandêmico, as pessoas que estavam perderam seus empregos, né, ou estavam se recuperando economicamente, ainda vieram projetos de reajuste de IPTU, vieram vários projetos que, na minha opinião, não eram pertinentes para aquele momento. E aí a gente combateu muitas coisas, fomos bastante duras ali nas fiscalizações, né, porque isso reflete na sociedade de uma forma geral. Então, esse primeiro ano foi um ano muito desafiador, esse primeiro mandato foi muito desafiador, a gente como oposição, eu nem falo oposição, a gente teve um mandato bastante independente, porque muitas coisas que foram boas para a cidade de Rondonópolis, nós aprovamos, nós entendemos as necessidades para poder caminhar com as obras públicas que eram importantes, porque afinal de contas a gente está ali para legislar, né, e auxiliar o prefeito, e o prefeito está para poder fazer a gestão. Então, cada prefeito vai levar para um lado, um vai levar para a educação, outro para a infraestrutura, enfim. Então, a cara da gestão é o prefeito que faz. E nós estamos ali para poder auxiliar. Levamos muitas ideias, muitos projetos, projetos de inclusão, projetos, né, voltados para as mulheres, para as crianças, né, e também apoiamos muitos projetos importantes para a cidade de Rondonópolis, mas sempre fazendo esse trabalho de fiscalização. Para esse outro ano, para esse outro mandato, eu gostaria muito de terminar algumas coisas que a gente não conseguiu dar prosseguimento. Por exemplo, a gente tem muitas cobranças na causa dos autistas, né? Precisa de uma clínica escola para a cidade de Rondonópolis para poder estar atuando, né, com os autistas. A gente precisa melhorar as políticas públicas de inclusão da cidade de Rondonópolis, tanto com a pessoa cega, quanto com a pessoa com deficiência de uma forma geral, como, por exemplo, a gente precisa implantar, né, a Central Municipal de Interpretação de Libras, é algo que a gente vai levar para o prefeito, né, que nessa gestão a gente aprovou o projeto, mas o prefeito atual não entendeu como necessário. A gente, com as emendas impositivas, eu tenho ajudado bastante pessoas que têm trabalhos, né, as entidades que têm trabalho voltado para as mulheres também, a pessoa idosa, a gente fez um encaminhamento para a emenda para ajudar os idosos aqui da cidade de Rondonópolis, né, que estavam com uma situação bastante precária em relação à própria estrutura, cozinha, né, do lar dos idosos aqui da nossa cidade. Então, assim, eu pretendo trabalhar com as emendas impositivas para ajudar as entidades que já prestam um grande trabalho para a cidade de Rondonópolis e trabalhar também muito com essa política da inclusão e da inserção da mulher, principalmente em vulnerabilidade social no mercado de trabalho, né, e estar trabalhando com as crianças. Então, vou estar fazendo esses encaminhamentos, né? A gente tem obras estruturantes que precisam ser feitas aqui na nossa cidade. Vejo que o prefeito Cláudio tem essas ideias de mobilidade urbana, que é muito importante. O trânsito da nossa cidade tem matado muita gente. Então, a gente precisa fazer um enfrentamento, né, dessa situação e resolver alguns pontos que são bem importantes aqui, né, de mobilidade urbana. A gente vai fazer essa cobrança também e buscar essa relação aproximada entre legislativo e executivo, né, mas não misturar, né, sabendo que cada um tem seu poder independente, mas fazer essas cobranças também. Pretendo continuar fazendo as fiscalizações, levando as principais demandas para o prefeito para que ele, né, consiga auxiliar. A gente entende que o prefeito, de repente, não consegue estar em toda a cidade, porque as demandas são muito grandes dentro da prefeitura, e é a gente que faz esse trabalho fora, né, levar para ele para buscar essas soluções. Eu estou agora, né, vindo aqui na Santa Casa, onde teve essa semana o fechamento, né, na verdade a transferência de crianças da UTI para outras unidades aqui próximas da região, né, porque teve a suspensão do serviço, e a gente está encaminhando uma parte das nossas emendas para as UTIs pediátricas aqui da Santa Casa. Então, nós também estamos tentando intermediar esse trabalho, né, tudo que é voltado para a criança eu tenho bastante interesse, então eu tenho tentado intermediar e ajudar. Então, é isso que a população pode contar, com muito trabalho sempre, né, com honestidade e buscar ouvir o que a sociedade quer, porque às vezes a gente tem ideias e não é o que a sociedade quer, às vezes a gente leva isso para a sociedade não, a gente quer trabalhar em determinada área, então a gente está ouvindo também bastante as pessoas para conseguir fazer um mandato direcionado para o que democraticamente a maioria das pessoas quer. Estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. Esta é uma entrevista do portal Momento MT. Converso hoje com a vereadora Kalinka Meirelles, de Rondonópolis. Vereadora, nessa ação que você está nesse exato momento durante a nossa entrevista, e qual que é a expectativa de resultado? Olha, aqui foi feita uma força-tarefa, né?
tanto a vereadora Kalinka, outros vereadores também estão encaminhando parte das emendas. Nós, há uns 10 dias atrás, fizemos a cobrança do pagamento da emenda do deputado federal Abílio, né? Essa emenda chegou na Santa Casa de R$ 1 milhão, e também de uma emenda do Jaime, foi do deputado, né? Do deputado Júlio Campos, na realidade, é o que eu estava falando com o Jaime sobre uma outra situação, de uma outra emenda, uma outra coisa. E aí com o Júlio também depois, mandou para a Santa Casa mais 3 milhões, e chegou também, inclusive na última sessão foi votado esse crédito para a Santa Casa, né, esse direcionamento para a Santa Casa. Então a gente faz esse trabalho, né, e eu acredito que dentre mais uns 15, 20 dias estourando, essa situação vai estar regularizada, se Deus quiser, e a gente está acompanhando e fazendo as cobranças. Para a gente finalizar, vereadora, como é que você sonha Rondonópolis aí nos próximos 5 anos? Olha, eu gostaria de ser uma cidade com uma mobilidade urbana melhor, né, porque infelizmente a gente vê muitos acidentes na nossa cidade, muitas vidas de muitos jovens sendo levadas, então isso é muito importante. Eu quero que seja uma cidade mais inclusiva, né, para a pessoa com deficiência, né, para que as mães também entendam que aqui não tem uma diferenciação entre pessoas, que elas podem confiar na administração pública, que a administração pública vai ter esse olhar, né, mais sensível para a pessoa com deficiência, para as pessoas com transtornos, né, esse olhar mais inclusivo, que isso reflete de uma forma geral na sociedade, né, são crianças que a gente precisa muitas vezes tratar apenas com um olhar diferente, que elas vão desenvolver de uma maneira diferente das outras, mas que elas vão conseguir ter suas habilidades aí respeitadas e valorizadas e direcionadas para serem grandes profissionais da nossa cidade. Trabalhando com essa diferenciação na inclusão, equidade, que a gente fala bastante, né? Não é igualdade. E eu sonho com uma cidade com muito mais emprego do que a gente consegue oferecer hoje. Eu acredito que Rondonópolis tem um potencial econômico e também um potencial, inclusive logístico, né, que acaba fazendo com que a nossa cidade acaba crescendo praticamente sozinha, mas a gente precisa organizar a cidade, né? Trazer moradias populares, mas que não sejam tão distantes, né? Para que a gente não deixe essas pessoas muito segregadas, como a gente viu nessa atual gestão. A gente precisa trazer um emprego para mais próximo da sociedade, então precisa ter uma cidade inteligente, bem pensada e bem planejada, né? Então eu acredito que com um gestor que faça um bom planejamento, né, essa cidade ela consegue crescer mais organizadamente, né, a gente consegue oferecer as políticas públicas de inclusão, a gente consegue atrair mais empregos, mais indústrias, né, para os nossos distritos industriais aqui, poder estar gerando essa riqueza para a nossa cidade. Então, eu acredito que uma cidade bem organizada, com um bom gestor, a gente vai refletir essa riqueza em geração de emprego, em mobilidade urbana, em estruturas públicas boas de qualidade, né, tanto nas escolas, quanto nos SFs, quanto nas estruturas públicas de uma forma geral, né, com essa gestão mais eficiente. Então, eu sonho com uma gestão eficiente que vai refletir nos próximos 4, 5 anos na cidade de Rondonópolis. Tá ótimo, muito obrigada. Hoje eu conversei com a vereadora Kalinka Meirelles, de Rondonópolis. Até mais, vereadora. Até mais, muito obrigada pela oportunidade, Camila, o momento, né, eu desejo que vocês estejam cada vez crescendo ainda mais no estado de Mato Grosso, com essas notícias de credibilidade e confiabilidade. Um grande abraço. Abraço.